ao Divino Amigo pela oportunidade, ora concedida a cada um de nós, nos dois planos da vida, de sermos agraciados com teu amor, com teu amparo e com a tua misericórdia. Permite, Senhor, a presença da equipe espiritual amiga, dos espíritos encarregados das ações do bem, aqui se fazendo presente a nos envolver a todos, lenindo as dores, as aflições que ora vivenciamos, que também possa envolver e auxiliar, inspirar o nosso irmão Marcelo Martins, que estará utilizando da palavra na noite de hoje para que a sua mensagem encontre a receptividade nas mentes e nos corações aqui reunidos também nos meus planos. O homenageado da noite de hoje possa nos envolver a todos com teu amor, o teu amparo, com a tua lucidez. Abençoa. Purifica a água para que sirva de medicação para todos que dela venham usufruir. E na certeza da sua amorável presença, os benfeitores amigos aqui entre nós, e agradecemos humilde e fraternalmente, dizendo: Senhor, ser conosco, hoje, agora e sempre. A paz, o Senhor nos abençoe. Gente, boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos. Sejamos bem-vindos à nossa atividade ordinária de festa no mundo espiritual e que também deve ser uma noite festiva nos corações de cada um de nós. Essa palestra que é quinzenal, estamos hoje aqui desenvolvendo com um tema deveras interessante, Dr. Bezerra, o apóstolo do amor e da caridade. Vamos falar desse exemplo extraordinário de pessoa, de ser humano, de homem, de médico, de político e de espírita, um legado extraordinário, que são esses os legados dos grandes espíritos, das grandes almas, que nós na doutrina espírita lutamos para seguir, porque sem esses exemplos também estaríamos à deriva. Não é só falar desses espíritos, é entender o legado que eles deixaram para que nós seguíssemos. E ele vai dizer ali: de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Essa é uma frase extraordinária. Para quem não sabe, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceria em Riacho do Sangue, em Fortaleza, a 29 de agosto de 1831, se tornaria médico aqui na Terra, um cirurgião médico do exército extraordinário, foi político, foi empresário, e assim era católico, fervoroso, até tomar contato com a doutrina espírita. Desencarnaria ele no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, aos 69 anos, deixando esse legado espiritual. Hoje é um dos espíritos que comandam a legião de médicos do mundo espiritual, que se preocupa em tratar as nossas mazelas aqui na Terra. E para falar desse ilustre espírito, desse nobre espírito na noite de hoje, temos o nosso irmão Marcelo Martins, que a maioria já conhece, trabalhador espírita, a casa espírita já de muitos anos, e sempre que convidado
Marcelo vem aqui também trazer o seu legado, a sua contribuição. O Nilton desceu, foi Antônio. Mais um trecho aqui, um tópico do Evangelho aqui, amigo. Em seguida, ouviremos nosso irmão Marcelo. Marcelo, o senhor tem uma hora a partir do início de sua fala. Que doutor Bezerra lhe inspire, que Jesus lhe abençoe. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Vamos ouvir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. O que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá ainda mais no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Àquele que pode pouca coisa, se dá uma menos agradável, quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que paga. Não se lhe perguntará quanto tinhas sobre a terra, que posição nela ocupáveis, eres príncipe ou operário, mas se lhe perguntará o que dela trazeis. Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobres? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascal, Genebra, 1860. Fica aí para as nossas reflexões. Eu vou passar a palavra ao nosso irmão Márcio, para que ele possa proferir a palestra desse tema maravilhoso, que é esse personagem que nos assiste todo dia, o dia todo, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Muita paz e muita luz. Deus abençoe. Meus irmãos, como o irmão Edson pontuou, o tema não é escolhido ao acaso, né? Nós estamos praticamente no aniversário de Bezerra de Menezes. A missão se torna mais difícil porque, sem falsa modéstia, eu sei que Edson sabe mais do assunto do que eu. Mas ele fica assim com receio que vocês fiquem enjoados na cara dele. Aí chama outro para falar. Mas ele sabe. Então, ao falar de Bezerra de Menezes, eu me lembro de uma frase de Isaac Newton. Isaac Newton é o pai da física clássica, que a gente estuda nas escolas.
Isaac Newton disse uma frase que diz o seguinte: eu fiz o que fiz porque fui carregado no ombro de gigantes. E eu ouso dizer que o gigante que construiu, entre outros, o movimento espírita, como ele é hoje, foi Bezerra de Menezes. Nós não estaríamos aqui executando o espiritismo como nós executamos hoje, se este homem não tivesse vindo para a Terra. Quem estuda a obra e a vida de Bezerra, a situação é essa: ou ele teria que fazer o trabalho que ele fez, ou alguém teria que fazer o trabalho que ele fez. Kardec, ele fez um trabalho. Kardec é um homem de cultura e de caridade também, que muita gente ignora. O trabalho de Kardec foi trazer a doutrina. Agora, praticar, colocar a doutrina em prática, coube a outros missionários, que é uma segunda fase do Espiritismo. O Espiritismo hoje é um movimento que faz muita caridade. Nós devemos isso a Bezerra. E eu vou explicar melhor. Porque houve um momento que o movimento espírita não queria fazer caridade. Só que Bezerra fazia caridade o tempo todo. Então, através da vida dele, ele acabou formatando o movimento espírita nascente no Brasil. Depois veio Chico, com a obra de Emmanuel, e ligou muito mais o movimento espírita a Jesus. Chico é outro gigante que também formatou o nosso movimento espírita. Então, eu já cito aqui dois grandes ideólogos do movimento espírita brasileiro, ideólogos praticantes que formataram o centro espírita como a gente consegue hoje: Bezerra de Menezes e um dos discípulos dele, Chico Xavier. Deu o formato espírita que é hoje. Vamos explicar. Bem, como Edson falou, Bezerra de Menezes nasceu no Ceará, no interior do Ceará, em 29 de agosto de 1831, filho de um militar cearense. Ele nasceu numa condição financeira boa, só que quando ele tinha 20 anos de idade, houve uma intriga política. O pai dele teve que se mudar com a família para Fortaleza e ele já perdeu a condição financeira boa que ele tinha, porque naquele tempo perseguição política não era como hoje, que é de falar mal. Naquele tempo tinha morte, tinha um mínimo perda de patrimônio, tinha uma série de questões, ainda mais lá no interior do Ceará. Então, quando por volta dos 20 anos de idade, Bezerra de Menezes veio para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, que era chamado município neutro, que era o município capital do Império do Brasil. Nós estamos em época eleitoral, então vou fazer minha homenagem. Um dos maiores homens públicos que o Brasil já teve foi Dom Pedro II. Estude a vida de Dom Pedro II. Então, porque quando o Bezerra de Menezes cresceu e foi exercer a vida pública, ele já estava no reinado de Dom Pedro II. Ele foi para a capital do Império, né? Então, se ele tinha 20 anos, ele foi em 1850, né? Um Império novo, Dom Pedro II menor de idade, aquele problema todo, e ele foi fazer medicina. E foi com muito custo. Se medicina hoje é uma profissão de status, naquela época era praticamente uma autoridade municipal. Era o médico da cidade. A cidade tinha um padre e um médico e um juiz, né? Então, ele foi cursar medicina. Ele
se formou muito bem no curso de medicina, era um homem muito inteligente, mas ele teve dificuldades grandes, financeiras, para fazer o curso, porque o pai dele já estava em dificuldade. E aí vem a primeira, logo na juventude, Bezerra com 20 e poucos anos, ele com essa dificuldade toda, apareceu um rapaz que queria tomar aulas de matemática. E Bezerra era muito bom, era muito inteligente ele. E ele se propôs. Aí Bezerra deu um preço para ele. O rapaz achou o preço muito barato. Achou que Bezerra deu um preço baixo e resolveu pagar um ano adiantado. Aí foi o dinheiro de Bezerra pagar o aluguel do apartamentozinho dele, de ir passando. E esse rapaz foi embora prometendo voltar na semana seguinte. E ele nunca mais voltou. Ele nunca mais voltou para receber aula. Bezerra não achou esse homem, não tinha o nome dele, achou que tinha morrido, procurando. Apareceu lá só para dar o dinheiro dele para concluir o curso de medicina. Veja como são os fatos da vida de Bezerra. Bezerra fez tese final de curso sobre o cancro, que na verdade era o nome da época para câncer. Então ele já se formou como cirurgião, já tinha uma tese sobre o tratamento de câncer em 1850 de alguma coisa, que foi que ele se formou em medicina, e ele conseguiu um emprego no exército como tenente cirurgião do exército e começou a exercer a medicina. E ele se notabilizava pela bondade dele, pelo caráter bom, pelo jeito de tratar as pessoas. Então, um outro médico do Rio de Janeiro, notando essa índole boa de Bezerra, que ele era humilde, que ele ajudava, porque realmente a medicina é um sacerdócio. A frase de Bezerra sobre medicina devia ser ensinada na faculdade de medicina. Aliás, eu acho que os médicos iam correr. A frase dele é a seguinte: olha, um médico que não sai altas horas da noite para atender um paciente, um médico que não abandona o seu conforto na hora que tem alguém precisando dele, não merece o nome de médico. Um médico que conta dinheiro na hora de socorrer alguém não merece medicina. A frase Bezerra fala de uma forma muito mais eloquente, né? É que eu não lembro a frase completa. Então, outro médico chamado Dr. Travassos, ele foi o fundador de um dos primeiros centros espíritas do Brasil, um dos fundadores, que foi o Centro de Fraternidade Espírita Confúcio. Ele tinha acabado de traduzir o Livro dos Espíritos para o francês, ou para o português, né? Porque o Espiritismo chegou no Brasil pelas classes mais cultas. O francês, na época do Brasil Império, era a segunda língua, como o inglês é hoje. Então todo mundo lia em francês. Dr. Travassos traduziu para o português e disse: Dr. Bezerra, eu tenho uma coisa aqui para você. O livro que eu acabei de traduzir, e deu o Livro dos Espíritos para Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, católico, sempre muito ligado a Maria de Nazaré, e cético sobre os fenômenos paranormais, achou meio ridículo aquele negócio, o Livro dos Espíritos, porque sou fantasmagórico, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha 12 anos, eu via o Evangelho segundo o Espiritismo, que meu pai comprou no baú, guardado. Meu pai comprou o Evangelho segundo o Espiritismo no ano que eu nasci, guardou dentro do baú e deixou lá intocado. Eu não tinha coragem de ler porque eu ficava com medo.
Isso aí deve ser o segundo livro da feitiçaria, eu não entendi direito. Aí quando eu completei 15, 16 anos, eu li o livro que estava lá intocado desde o dia que eu nasci. Então, estava lá, Bezerra achou esse negócio aqui. Aí, no tempo, Bezerra não tinha carruagem, ele era um médico humilde, ele não vivia para ganhar dinheiro, ele vivia para servir as pessoas. Então, Bezerra andava de ônibus, mais precisamente de bonde. Era o bondinho puxado pelos cavalos. E do trabalho dele para casa demorava 1 hora. Aí ele disse assim, olha, eu não vou para o inferno por ler isso aqui, morrendo de medo, né? E aí começou no caminho do bonde a ler o livro dos Espíritos. E ele começou a se identificar com o livro dos Espíritos. Porque realmente, para uma pessoa que tem uma certa sensibilidade espiritual e uma cultura, o livro dos Espíritos, tem muitas coisas no livro dos Espíritos que parecem óbvias, que não é novidade. Por exemplo, sobre o direito natural, sobre a lei de Deus, que é a verdadeira lei, que é a lei da natureza. Dr. Bezerra era um cientista, era um médico. Então, quando ele foi abrir o livro dos Espíritos, na parte terceira, sobre a lei de Deus, e os Espíritos falaram que a lei de Deus é a lei natural, aí dá um estralo. Realmente faz sentido. No fundo, eu sempre pensei assim, eu sempre fui um homem científico. Quando o livro dos Espíritos trata de que cada um deve ser responsabilizado pelos seus atos, de acordo com a consciência que tem do que está fazendo, é muito lógico. Então Bezerra começou a se sentir assim, rapaz, eu sou espírita antes de ter lido esse livro, eu já penso assim. E é uma descoberta, porque na verdade não é qualquer espírito. Bezerra de Menezes é um espírito, nós podemos dizer um espírito superior. É um espírito muito adiantado, então ele já nasceu preparado. Kardec chama isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, de desenvolvimento do senso moral. Tem espíritos que já nascem com a experiência, com a bagagem evolutiva, com o conceito. E quando eles adentram na doutrina espírita, se identificam. Ou quando estão em outras religiões, levam os conceitos espíritas para dentro dessa religião. Porque, na verdade, a doutrina espírita não é invenção de Kardec, não é invenção dos espíritos. A doutrina espírita é a lei natural, é a lei do universo. Qualquer espírito sábio em qualquer época, ele sabe as leis de justiça, de amor, de caridade. E Bezerra já nasceu sabendo, tanto é que antes de ser espírita, ele já era uma pessoa caridosa. Depois, então, quando ele entrou em contato com a obra de Kardec, então ele fez a caridade uma profissão de fé, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, sobretudo, porque isso correspondia às suas qualidades de coração. É uma questão interessante. Frequentemente, o espírita, ele lê o Evangelho e ele não se torna caridoso porque os espíritos explicam. Porque para ele é uma coisa nova. Ele vai ter que lutar contra a sua característica egoística. O que solta a má fama que a gente vê no centro espírita, dizendo que espírita tem escorpião no bolso para fazer qualquer coisa, um trabalho, é uma agonia. Para dar uma cesta básica é um parto. Meu Deus, eu vou dar uma cesta básica e agora vai faltar carne lá em casa. Meu Deus, mas o Evangelho diz que é para fazer, né? É para fazer, tem que fazer, né? Aí chega assim, vou fazer porque senão o obsessor me pega. Olha, eu estou fazendo, viu, Jesus? Eu estou fazendo. É mais ou menos assim. Mas Bezerra não era assim. Ele era naturalmente, ele é naturalmente bom. Ele já fazia aquilo como método de vida, né? Porque
as qualidades do sentimento já estavam desenvolvidas. Nós estamos desenvolvendo a fórceps, usando um termo médico, o que Bezerra já nasceu preparado. Isso está no Evangelho segundo o Espírito também. Que alguns estão no processo de esforço para adquirir aquelas qualidades e outros já nascem preparados. Para vocês terem uma ideia, um dia ele estava clinicando, recebendo uma mulher, um filho, doente, com fome, sem dinheiro. Aí o doutor receitou remédio, ela não tinha o remédio, não tinha dinheiro. Doutor Bezerra pegou o anel de formatura dele. Você se forma, você ganha um anel. O anel de formatura de ouro, folheado a ouro. Ele tirou o anel dele do dedo e deu para a mulher. Tome aqui, compra os medicamentos e a comida para você e para os seus filhos. Isso não é para qualquer um. Teve outro dia, como ele era um médico dos pobres, ele não andava com dinheiro. Conta-se que outro dia chegou outro paciente sem remédio, sem dinheiro, ele disse, doutor Bezerra deu o dinheiro do bonde e voltou a pé para casa. Aliás, a certa medida, doutor Bezerra, ele clinicava do lado de uma farmácia. E aí o problema foi sério. O doutor abriu uma conta na farmácia. Ele dava a receita e mandava os pobres pegar o remédio na farmácia, na conta dele. Ei, médico, não se faz mais médico como antigamente, né? Não, vá lá, meu filho. Pegue. Agora, bem da justiça, eu vou fazer justiça. Hoje, no centro espírita lá de feira, uma médica atendeu o povo de graça. Tirou um turno para atender o povo de graça. O centro que eu trabalho em feira. Então, ele já tinha uma conta na farmácia. Porque o pobre chegava lá sem condição e ele já arranjava o remédio, e depois passava lá, pagava a conta. Era isso. Ou seja, o sobrenome do homem era serviço, era caridade. E não só disso, ele era um homem, como o Edson falou aqui, Bezerra foi notável em todas as áreas. Ele já foi ele já se formou com uma recomendação, porque ele escreveu, no século XIX, o homem escreveu a tese de final de curso dele sobre o câncer, que na época se chamava cancro, sobre o tratamento disso aí. Já foi ser médico do exército. E como ele vivia no meio da elite intelectual do império, ele não se deixou de ser tomado pela problemática política do Brasil Império, que foi um problema, porque teve Dom Pedro II, ele foi deixado menor de idade, depois veio o tutor dele, José Bonifácio, depois veio os regentes, depois o Brasil assumiu um esquema administrativo de monarquia parlamentarista. Dom Pedro era um democrata. Quem, na verdade, governava eram os fazendeiros, representados no Partido Conservador, ou os pequenos comerciantes e outros fazendeiros mais liberais, que propugnavam mais o livre comércio, a liberdade, que era o Partido Liberal, do qual Bezerra foi vereador na cidade do Rio de Janeiro, que tinha alguma das principais bandeiras, o que o Brasil é hoje: a descentralização administrativa e, sobretudo, a abolição da escravidão. Então, ele não ficou alheio a isso, ele tinha notoriedade e ele, inclusive, ele exerceu o cargo de prefeito
Na época não existia o prefeito. Quem governava a cidade era o presidente da Câmara. Como ele chegou a ser presidente da Câmara, ele também foi, o que nós podemos dizer, durante algum tempo, o prefeito do Rio de Janeiro. Ele exerceu essa função pública e, por algum tempo, depois ele acabou se afastando da política. Inclusive, tem uma coisa interessante da história. Ele não queria ser político. Só que os amigos insistiram com ele, e ele foi ser político. Aí ele disse assim: eu não vou fazer campanha. É interessante essa época política que a gente vive, né? Ah, vocês querem me botar aí, bote meu nome aí, mas eu não vou pedir voto para ninguém. Eu não vou fazer campanha. E Bezerra não fez campanha. Aí ele estava eleito, para surpresa dele. E quando ele foi entrar, um adversário político dele disse que ele não podia ser político, porque senão, porque ele era militar. Para não trair os amigos, Bezerra abandonou o cargo militar dele, a carreira bem feita dele, para ser vereador no Rio de Janeiro, porque senão a chapa toda ia ficar sem o presidente. Quer dizer, o homem entrou sem querer, foi eleito sem pedir voto e ainda teve que abandonar a carreira para não deixar os amigos em má situação. Político espírita. A gente está na época da política. Eu me lembro de um político espírita que eu conheci, Tio Vila, que foi prefeito de Teodoro Sampaio e poderia ser de novo na hora que ele quisesse. E eu estava conversando com ele: Tio Vila, por que você não se candidata? Meu filho, fizeram uma reunião do partido para decidir como é que a gente vai falar mal do outro. Aí eu caí fora. Político espírita. Bezerra foi um político espírita. Você não pode ser espírita e se comportar. Um amigo meu me disse como foi que Tio Vila se elegeu prefeito. Ó, meu filho, o outro candidato é gente boa também. Fulano de tal, muito bem. Agora, se puder, vote em mim. Bom. E assim, Sérgio Gelado Menezes foi prefeito de Teodoro Sampaio. Político espírita. Como Bezerra, político espírita. Ele foi político antes de ser espírita. Quando ele era espírita, ele se elegeu antes, depois estava lá, eleito. E como ele tinha uma certa notoriedade, pelo que eu vi, Bezerra de Menezes, político, ele demorou uns 3 anos estudando a obra espírita. Foi no ano de 1865, ele tinha por volta de 50 anos de idade, isso acontece. Quando Bezerra de Menezes se assumiu enquanto espírita, ele tinha próximo dos 50 anos. No ano de 1865, ele chamou a cidade inteira para uma palestra. O homem era médico conhecido, o homem era vereador, o homem era empresário, depois a gente vai falar sobre as empreitadas dele. E ele chamou todo mundo para o principal salão do Rio de Janeiro, que ele ia falar sobre espiritismo. A gente, em pleno século XXI, não tem como avaliar o tamanho do problema. Até 30 anos atrás, eu soube de centro espírita que foi apedrejado. As beatas se reuniu e apedrejou o centro. Até 20 anos, até hoje, tem gente que tem vergonha de entrar no centro espírita. Quando o cabra entra é porque o bicho está pegando. Eu sei em cidade no interior da Bahia que as pessoas frequentam o centro espírita na outra cidade, para o pessoal da cidade não ficar sabendo. Aí fica, isso é coisa de 10 anos para cá. Talvez ainda tenha gente fazendo isso. Aliás, eu sei de gente interior que só frequenta em Salvador.
Eu soube de um centro espírita há uns 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, que ficava uma beata na porta do centro, anotando o nome das pessoas que entravam no centro, para levar para o padre. O padre no domingo, Dona Fulana estava na casa do demônio. Isso há 30, 40 anos atrás. Isso ainda na minha geração. Hoje não é assim. Eu conversei com o presidente do Centro Espírita de Ceabra, do Centro Espírita de Ceabra tem uns 30 anos, 30, 40 anos. Aí o presidente me disse como é que ele se tornou espírita. Ele foi na missa, não tinha Centro Espírita em Ceabra, era uma reunião na casa de uma pessoa. Aí o padre abriu o bocão e falou nos seguintes termos: quem quiser conhecer o Satanás vai na casa de fulano e tal. A cidade pequena, não é tão pequena, na missa, na frente de todo mundo, na casa de seu fulano de tal mora um demônio. Se você quiser conhecer, vá lá. Tu sabe o que esse rapaz fez? Ele foi lá. Eu quero ver como é esse demônio mesmo. Hoje é o presidente do Centro Espírita. Quer dizer, o padre foi propaganda. Aliás, na época de Kardec, o bispo mandou queimar, o bispo de Barcelona mandou queimar os livros de praça pública. Bezerra de Menezes, que era vereador, que era médico conhecido, que era militar, reuniu a cidade toda, deu 1.500 pessoas no auditório no século XIX para explicar para todo mundo por que é que ele é espírita. Tintim por tintim. Olha, eu sou espírita por isso. O espírito é racional. Lógico. Isso chama-se dar a cara a tapa. Na época do Brasil Império, a religião do Brasil era oficialmente a religião católica. Existia uma união entre a igreja e o Estado. É por isso que eu faço a minha homenagem a Dom Pedro II, porque se fosse outro imperador, caçava o mandado dele e Dom Pedro tinha poder para isso. E olha lá que se não fez uma fila de padre impedindo a cabeça de Bezerra. Aliás, houve isso na história do Brasil. Houve uma perseguição do espiritismo. Só que o homem tinha notoriedade demais. O homem era o médico dos pobres. Então, não se tomou atitude nenhuma contra ele. E depois ele começou a escrever num jornal com o pseudônimo Max. Por que não se tomou atitude nenhuma contra o espiritismo de Bezerra? Porque a cidade toda devia favores a ele. Era um homem que estava todo dia atendendo gente pobre. E gente rica também. Espírito de Robin Hood, né? Cobra dos ricos para pagar o remédio do pobre. É médico bom é assim. Então ele era um político. E ele se envolveu também. Na época do Brasil Império, os barões, né, tem o famoso Barão de Mauá, eles começaram a desenvolver, era até um ato patriótico, desenvolver a indústria e a estrutura nacional. E Bezerra de Menezes foi sócio de 2 ferrovias do Rio de Janeiro. Ele entrou na sociedade e trabalhou também, porque a ferrovia, na época de Bezerra, era a coisa mais avançada que tinha. Era o que ia ligar o Brasil todo, né? O telégrafo e a ferrovia. Eram as coisas que moviam o mundo. E, por questão de empreendedorismo, de patriotismo, aliás, é o seguinte, também tem um detalhe importante nessa história empreendedora, de médico e de empresário de Bezerra. Ele tinha mais de 1 dúzia de filhos. Né? Ele casou pela primeira vez, teve 2 filhos, e na segundo casamento teve mais um. Quantos filhos Bezerra tinha? 6 do segundo casamento. Diga-se de passagem que a cunhada foi mais produtiva do que... Pronto. 6. Então, o número está vendo? Isso não me deixa mentir. Teve 2 do primeiro casamento
e 6 o segundo. Não é uma dúzia, é 8. Tá vendo? Tem um universitário para me socorrer. 8 filhos. Né? Tinha um monte de pobre para atender. Tinha 8 filhos. Então, era um homem completo, né? Pai de família, empresário, vereador. Depois ele saiu da política. Certamente, quando ele foi embrenhando no espiritismo, ele foi dando prioridade ao espiritismo e saiu da política. Porque na política ele teria que se envolver com outras coisas. O ambiente político a gente sabe como é, né? Então ele resolveu se dedicar completamente ao espiritismo. Nessa época foi que aconteceu aquilo que eu disse no início, que formatou o movimento espírita como nós conhecemos hoje. Kardec não tinha desencarnado e já aconteceu uma celeuma no movimento espírita, que existe até hoje, mas é minoritária. Os chamados espíritas religiosos e os espíritas científicos. Até hoje tem espíritas que dizem que no raciocínio, no extremo, tem espírita que diz que Kardec botou Jesus no espiritismo só para agradar os católicos. É desse nível. Então tinha os espíritas, Kardec chamava esse tipo de espíritas experimentadores. Aqueles que acham que espiritismo é conversar com o espírito, dar passe e etc. Espíritas sem caridade, sem religião. E os espíritas ditos, na época, religiosos, aqueles que davam ênfase ao cristianismo, a Jesus. E existia uma cisão muito grande entre esses dois grupos. Foi nesse momento em que os espíritas todos resolveram entregar a presidência da Federação Espírita Brasileira a Bezerra de Menezes. Por que Bezerra de Menezes? É um homem científico. Bezerra de Menezes escreveu 10 livros quando encarnado. Ele escreveu sobre o espiritismo, sobre a psiquiatria, sobre a medicina. Ele escreveu A Loucura sob o Novo Prisma, que nós vamos dar um caso aí. Então, ele foi aquele que uniu todo mundo. Primeira atitude de Bezerra de Menezes à frente da Federação Espírita Brasileira: estudo do Evangelho segundo o Espiritismo toda sexta-feira. Já deu a resposta. E saiu, fez o primeiro congresso espírita, e ele, com o coração deles, é porque quem tem vivência espírita sabe que para lidar com o movimento espírita, a gente tem que ter alta cateologência, alta diplomacia. Tem que ter um coração muito aberto mesmo e engolir um bocado de sapo. Bezerra é o homem certo para a tarefa, sem entrar em detalhes. Então, Bezerra de Menezes foi o responsável por resolver o primeiro cisma do movimento espírita brasileiro. Foi ele que unificou todo mundo em torno da Federação Espírita Brasileira. Foi ele que colocou como lema da Federação Espírita Deus, Cristo e Caridade. E a resposta se espírita tinha que fazer caridade ou não, se era só ciência ou se era religião, estava na vida dele, porque ele fazia caridade 24 horas por dia. 7 dias por semana. Aquele homem atendendo com o médico dos pobres. Então, é o que eu disse no início. O movimento espírita como é hoje, ele não foi formatado num tratado filosófico. Não foi uma opinião. Na hora da prática, na hora da praxis, alguém tem que dar
a cara a tapa. Alguém tem que fazer o trabalho. Alguém tem que demonstrar como se faz. Alguém tem que pagar o preço. E quem pagou o preço foi o Bezerra. Porque enquanto o pessoal estava discutindo se espiritismo era filosofia, ciência ou religião, enquanto até hoje eu vejo no movimento espírita se debater se a gente deve dar comida para as pessoas, se debater se a gente deve fazer assistencialismo, Bezerra fazia o tempo todo, atendendo os pobres o tempo todo, atendendo o pessoal na reunião de desobsessão. Bezerra era trabalho, o apóstolo da caridade. Enquanto o pessoal estava debatendo, Bezerra estava trabalhando. E o trabalho dele formatou o movimento espírita. Porque existem duas reações diante da virtude: a admiração ou a calúnia. Os que não caluniaram Bezerra admiraram, ainda mais pelas qualidades dele, que ele era um homem muito bom, sabia lidar com as pessoas, sabia tratar as pessoas, sabia lidar com os oponentes, fora e dentro, na política, no movimento espírita também, porque certamente o cara que achava que, não, esse negócio de ficar fazendo caridade, esse negócio de Jesus, esse negócio é ciência. Bezerra lidou com tudo isso, e ele formatou a Federação Espírita Brasileira como nós conhecemos hoje. O lema da federação fala por si: Deus, Cristo e caridade. Por quê? Porque um dos primeiros presidentes da federação e quem resolveu a briga foi um homem que era um apóstolo da caridade, com a envergadura moral dele. Por isso que eu disse que nós estamos sobre o ombro de gigantes, porque houve um gigante por trás do movimento espírita. Tanto é que o espiritismo se expandiu no Brasil, não se expandiu em outros países, por duas razões. Porque três razões. O Brasil foi formatado para isso. Vide um livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Segundo, os espíritos espíritas europeus reencarnaram no Brasil, porque a Europa teve duas guerras mundiais. E terceiro, porque o Brasil teve homens na envergadura de Bezerra de Menezes, estudando a vida de Bezerra. O espiritismo não seria o que é sem ele. Talvez o Brasil não seria o que é, porque ele atuou também no campo político. E o movimento espírita abrangeu as elites intelectuais todas. Então, o espiritismo teve uma influência na formação do país, assim como a maçonaria, outras vertentes, aliás, boa parte dos maçons são espíritas. Teve uma influência na elite intelectual do país, no momento em que estava se lutando pela abolição da escravidão. Porque Rui Barbosa, Castro Alves, todos os principais intelectuais eram simpatizantes do espiritismo. Então ele apoiou todo esse movimento. Então, na verdade, Bezerra não é um homem importante só para os espíritas, é um nome importante para o Brasil. Quantas casas no Brasil não atendem a população inspirados pelo exemplo de Bezerra, sem nem saber? Quanta caridade se faz nesse país, que foi Bezerra que começou. E a vida dele não foi tranquila. Desde ele lutou com muitos problemas, e tem alguns eventos de como Bezerra lidava com a dor, porque ele teve problemas terríveis. Ele teve uma filha que desencarnou muito cedo, estava doente, ele não conseguiu curar a filha, ele médico não conseguiu curar a filha. E a história conta
que no mesmo dia que a filha desencarnou, ela se manifestou na reunião mediúnica e falou para o pai: ó meu pai, seus amigos estão aqui comigo, aqui é maravilhoso. Então ele foi um pai mutado, ele tinha 8 filhos. Outro filho dele teve uma obsessão de décadas. Foi o filho dele que levou a escrever A Loucura sobre o Novo Prisma. Porque o filho dele era diagnosticado como louco e na verdade era um obsediado. Você acha que você tem problemas espirituais? Bezerra de Menezes teve um obsediado dentro de casa a vida toda que ele não conseguia curar. E a gente acha, eu acho interessante que o pessoal chega no centro espírita, né? Ó, meu irmão, vou fazer seu tratamento de obsessão aqui. 4 semanas, viu? Ô, meu irmão, seu tratamento é pro resto da vida, ainda entra na outra encarnação. Se ligue para a vida. Tu acha que meia dúzia de passos vai resolver seu problema? Um passe só pode dar uma afastadinha no obsessor. Em uma reunião, às vezes não. Tem casos que, né, pode dar uma afastadinha no obsessor. Aí você sente um alívio. Mas seu problema, meu irmão, só resolve com anos de trabalho, com décadas de trabalho. E Bezerra, esse espírito que eu estou falando, que era presidente da federação, que era a liderança espírita mais eminente, ele tinha um filho que estava obsediado a vida toda, há décadas. Até que um dia, na reunião mediúnica, o obsessor se rendeu. Bezerra chamou por Maria, Bezerra muito ligado a Maria de Nazaré. Bezerra chamou por Maria e o obsessor se rendeu. Mas ele disse: olha, meu irmão, o seu filho é tão ligado a mim que se eu for embora, ele morre. E Bezerra disse: eu quero vocês dois livres. Quando ele chegou em casa, o filho dele estava desencarnado. Mas antes de desencarnar, o filho dele disse uma coisa que Bezerra nunca tinha ouvido. O filho dele chamou ele de pai. Ele tinha um filho que nunca tinha chamado ele de pai. Será que a obsessão era problema? E aí o filho dele desencarnou. Por isso, por ter sofrido essas perdas e conviver com os sofredores, e ele mesmo ter vivido o luto, ele sempre foi encarnado ou desencarnado. A marca de Bezerra é atendimento aos sofredores. Ele sempre foi muito preocupado com o encarnado, como ele tinha sido lutado, ele vivia, ele tinha as dores dele, ele não vivia com os sofredores, ele passava o tempo todo atendendo as dores do mundo. E ele era muito ligado a Maria. Teve uma vez que uma mulher estava sendo obsediada pela filha desencarnada. A filha obsediando a mãe. Por que minha mãe é isso, minha mãe é aquilo? Mas minha filha é sua mãe. Não, mas ela era miserável, era perversa. E a mulher doente lá. Aí Bezerra disse: você já orou para Maria, mãe de Jesus? Aí quando a mulher orou para Maria, ela deixou de obsediar a mãe. Então ele tinha esse trabalho com os sofredores. Quando desencarnou, ele continuou trabalhando. É por isso que até hoje é um dos principais, é o mentor do movimento espírita, Bezerra de Menezes. Porque ele trabalha o tempo todo. Ele é evocado nos centros espíritas, ele trabalha, ele faz as curas. Aí eu acho que o sobrenome de Bezerra é trabalho. Encarnado e desencarnado. Mas trabalho, sobretudo, pelos sofredores da terra. Você está doente, pobre, obsediado, Bezerra está lá. É para isso que os espíritos evocam ele. Ele fazia isso em vida
continua fazendo. A mestre dele é Maria de Nazaré. Então, chegou numa reunião, os espíritos se reuniram para comemorar 50 anos de Ricardo Bezerra. Fizeram uma festa para comemorar. E na festa foi dito a ele: irmão Bezerra, nós estamos aqui comemorando que você já tem 50 anos de trabalho. Olha, você recebeu instruções para ser deslocado para outro planeta, para um planeta mais adiantado. E Bezerra disse: olha, meus irmãos, enquanto houver uma pessoa sofrendo, uma lágrima na terra, eu quero ficar aqui. Eu peço que Maria de Nazaré interceda por mim e me dê autorização para ficar na terra. E aí os espíritos relatam: desceu uma entidade angelical com um pergaminho na mão e disse: olha, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, autoriza Bezerra de Menezes, conforme a vontade dele, a ficar mais 50 anos na terra. Depois de 50 anos ele vai ter que renovar a autorização, porque o homem não é desse planeta, né? Ele já tinha que ter ido embora daqui, mas ele diz, sobretudo no Brasil, ele diz: não, enquanto houver uma alma sofredora na terra, eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero atender às lágrimas e ao sofrimento humano. Este é o exemplo. Enquanto nós espíritas estamos sonhando com o nosso lar, os planos celestes, porque a gente vai para o reino dos céus, Bezerra, ele está voltado para o reino das trevas, que somos nós. A gente quer ir para o céu e ele está aqui no nosso meio para secar as nossas lágrimas. Um espírito que tem autorização, um espírito que tem intimidade lá com o círculo do Cristo. A gente quer facilidade, a gente quer conforto, quer ficar em casa descansando, e Bezerra sai dos altos cinos celestes e vem aqui trabalhar com a gente para nos auxiliar a carregar nossas coisas. Então, a Bezerra de Menezes, eu como espírita, tributário do movimento espírita na forma como ele deixou, talvez já tenha sido atendido por ele sem nem saber, ou estou sendo atendido pela equipe dele, nesse semana que a gente comemora o aniversário dele. A Bezerra de Menezes, a minha gratidão. E que Deus continue amparando o seu trabalho e que nós despertemos para o exemplo e sigamos o caminho.